Eu queria ler um texto em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Livro dos Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Tem aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é Benefícios de um adversário. Benefícios de um adversário. Eu sei que estas duas palavras, benefícios e adversário, não costumam andar juntas. Porque nós entendemos benefícios de um amigo, benefícios de um familiar, benefícios de um professor, benefícios de um colega, benefícios de um pastor. Mas benefícios de um adversário é algo que nós normalmente não associamos um adversário a benefícios. De maneira nenhuma. Nós só associamos adversário a mal, a oposição, inimizade. Mas eu hoje quero-vos mostrar um princípio que eu acredito extremamente poderoso. E se nós conseguirmos entender e ter revelação deste princípio, nós iremos encarar a adversidade de outra forma. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, que Deus criou todas as coisas em 7 dias, 6 dias, e ao 7º dia descansou. Ora, no jardim do Éden, Deus colocou o homem. E jardim do Éden, a expressão jardim do Éden tem um significado. O livro do Gênesis é eventualmente o livro mais importante para nós entendermos toda a Bíblia. É como que uma chave de interpretação para nós conseguirmos entender toda a Bíblia. O livro do Gênesis é o livro dos princípios, não só princípios cronológicos, como princípios da natureza, caráter e operação divina. Se nós queremos entender como Deus pensa, como Deus age, o livro do Gênesis é um livro fundamental. Embora sendo um livro escrito em prosa hebraica e como tal temos que dar algum espaço para a interpretação alegórica, é importante entender o seu significado. Ora, a Bíblia fala de um jardim do Éden. Ora, jardim é diferente de um matagal, de um mato. Porquê? Qual é a diferença? Porque ambos têm plantas, ambos têm flores. Qual é a diferença? É que um jardim é planeado. Um jardim tem uma ordem que alguém pensou dar-lhe. Alguém planeou, um arquiteto paisagístico, ou alguém pensou e criou uma ordem com as plantas e com as flores. E nós identificamos que é um jardim porque ele está ordenado. Certo? Tem uma ordem. Se nós formos ao mato, não chamamos jardim. Porquê? Porque ele nasceu do acaso. Ele nasceu numa ordem que não foi humana. Então, quando a Bíblia fala acerca do jardim do Éden, está a falar num espaço onde a ordem divina é implementada. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden, está a dizer que Deus colocou o homem numa atmosfera, num espaço onde a ordem divina operava. Ou seja, o jardim do Éden era um espaço no planeta Terra que estava debaixo da ordem divina. Nós podemos ler o resto do livro do Gênesis e perceber que o jardim do Éden não era toda a terra, porque senão eles não eram expulsos do jardim. Eles foram expulsos do jardim para outra parte da terra, mas parte da terra, ela tinha a ordem divina, a qual o Gênesis chama jardim do Éden. Ora, a pergunta é, antes da queda do homem, antes do pecado entrar no mundo, já existia um adversário. Porque a Bíblia diz que a serpente era o mais astuto dos animais por Deus criados. E foi a serpente usada pelo inimigo para tentar ao homem e fazer adversidade ao homem, tentação ao homem. Ora, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, nós podemos entender adversidade, tribulação, inimizade, nós podemos entender um adversário num contexto de queda, no contexto do pecado. Mas entender um adversário quando não existia nada dessas coisas é alguma coisa que nós devemos pensar. Porquê? Porquê é que os Gênesis relatam a existência de um adversário no jardim do Éden?
Há aqui um princípio poderosíssimo que eu creio que é importante nós entendermos. Ora, se um adversário existia na ordem divina, é porque adversários fazem parte da ordem divina. Adversários não são necessariamente algo para nos destruir, mas algo para nos edificar. Porque se não fosse, não estava na ordem, no jardim do Éden. E é importante nós entendermos isto, porque há uma relação entre adversário e futuro, adversário e destino. A Bíblia está a estabelecer no Gênesis um princípio que vai ser transversal por toda a Bíblia e estabelecer um princípio para nós entendermos o propósito de adversários, o propósito da adversidade. Ora, estabelecendo um princípio muito importante. Ora, o texto que eu li diz que a serpente era o mais astuto, mais inteligente de todos os animais que Deus tinha criado. Ora, a Bíblia também diz que Deus criou todas as coisas no capítulo 1 do livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas pela palavra. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja separação das águas. Ou seja, todas as coisas foram criadas pela palavra. Mas quando chegou ao sexto dia e Deus criou o homem, os Gênesis relatam como que uma conferência entre Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e o versículo diz: façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando chegou à criação do homem, o homem tornou-se a obra-prima da criação divina, ao ponto de Deus soprar no homem a sua própria imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura, nada criado por Deus, recebeu este sopro de vida à imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem. Ora, o homem partilha da semelhança e da imagem de Deus na sua criação, tornando o homem o pináculo, a obra-prima da criação de Deus, acima de toda e qualquer outra criatura que Deus tenha feito. Ao ponto da Bíblia dizer que, no mesmo livro de Gênesis, que Deus lhes deu, ou deu ao homem, domínio sobre toda a criação. Ou seja, no plano de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ele ter um propósito de exercer domínio sobre as coisas criadas e nunca que as coisas criadas exercessem domínio sobre ele. Está aqui um princípio. Deus quer que tu exerças domínio sobre coisas criadas, mas que nunca nenhuma coisa criada tenha domínio sobre ti. Quando nós deixamos que uma coisa criada tenha domínio sobre nós, nós tornamos-nos dependentes e isso é uma depravação do propósito de Deus para nós. É por isso que Deus não quer que ninguém fique dependente de nenhuma erva, de nenhuma planta, de nenhuma substância. Qualquer tipo de dependência é uma depravação do propósito divino do homem dominar sobre as coisas criadas. Tu foste chamado para dominar sobre coisas criadas e não deixar que as coisas criadas dominem sobre ti. Pastor, é pecado fazer isto, é pecado fazer aquilo. A questão é a seguinte: tudo aquilo que começa a ter domínio sobre ti é uma depravação do propósito de Deus para a tua vida. Porque Deus chamou-te, Deus criou o homem para o homem ter domínio sobre as coisas criadas. Todas as coisas criadas, elas devem ser sujeitas a nós e nós não sujeitos às coisas criadas. É por isso que nenhuma comida nos deve dominar. É por isso que nenhum vício nos deve dominar, porque isso é uma inversão do propósito de Deus. E eu oro a Deus para que, se alguém está aqui hoje e está sendo dominado por alguma coisa criada, que o Espírito de Deus traga libertação e traga revelação da tua posição na criação. Tu não foste criado para ser dominado por nenhuma coisa criada. Ora, sendo homem o expoente máximo, a obra-prima da criação divina, o diabo, Satanás, o inimigo, foi escolher
o animal mais astuto, mais esperto que existia na criação para confrontar o homem. E Deus permite tudo isso porque está a estabelecer um princípio que é importante nós entendermos. Agora escutem. O tamanho do nosso destino está ligado ao tamanho do nosso adversário. O tamanho do nosso adversário, o tamanho da tua adversidade, o tamanho daquilo que tu enfrentas, o tamanho daquilo que tu pensas que veio para te destruir, é simplesmente um vislumbre do teu propósito. Ou seja, Deus estabelece um princípio que propósito grande, adversário grande. Propósito pequeno, adversário pequeno. Vocês estão a entender o princípio? Então, porquê é que o inimigo não escolheu uma galinha? Porque a galinha é o animal mais parvo que existe ao centro da terra, mais estúpido. Ou um macaco. Escolheu a serpente. E o texto tem o cuidado de referir o mais astuto dos animais que Deus havia criado. E o Gênesis estabelece o princípio. E o princípio é: um adversário é apenas um sinal da grandeza do teu destino. É apenas um sinal da grandeza do teu propósito. Porque sendo o homem a criação excelente de Deus, sendo o homem aquele que foi a obra-prima e ainda é a obra-prima divina, é natural que o inimigo escolhesse o mais astuto dos animais. E é importante nós entendermos isto para percebermos a importância de nós termos um adversário na nossa vida. Ora, depois por toda a Bíblia nós podemos ver este princípio. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, havia adversários, ou não havia? Havia. E eram gigantes. Está lá escrito. Não eram anões, não eram fraquinhos, eram gigantes. Lá está o princípio. Destino grande, adversário grande. Eu hoje queria trazer à memória a história de Davi, que está no capítulo 7 de Samuel. De 17, desculpem. Nós não vamos ler para remir o tempo. Mas o capítulo 17 de Samuel faz uma descrição acerca de um confronto que Davi teve. Ora, a história de Davi é uma história conhecida mesmo das pessoas que não têm ligação com a Bíblia. Toda a gente conhece a história de Davi. E se eu perguntar a vocês, se eu falar de Davi, qual é o nome que imediatamente vem que vocês associam à história de Davi? Golias. Ora, Golias era um gigante que tentou matá-lo. Então, quando nós falamos da história de Davi, muitas vezes dizemos a história de Davi e de Golias. Ou seja, o adversário foi importante para a história de Davi. É um sinal de que Deus nos está a preparar. O adversário é um sinal que Deus nos está a preparar para alguma coisa que nós ainda não estamos a viver. E eu queria usar esta história de Davi e de Golias, este confronto, que era um confronto desproporcional. A Bíblia diz que Golias, ele media cerca de 3 metros de altura. Era um camarada muito grande. Era treinado nas artes de guerra e de combate. Pelo seu lado, Davi, a Bíblia não dá muitas indicações, ou nenhumas, acerca do seu tamanho. A Bíblia é bem específica a medir Golias. Mas de Davi diz apenas que Davi era um homem de gentil aspecto, sugerindo que era um homem normal, provavelmente uma complexão física abaixo da média. Ora, este confronto é completamente desproporcional. Quando o povo de Israel foi desafiado pelos filisteus, representados por Golias, para que, em vez de terem uma batalha que se tornasse uma carnificina, pusessem os seus 2 melhores guerreiros em combate, ninguém se chegou à frente para combater Golias. Vejam bem o tamanho do homem. E Davi, ele ofereceu-se para isso.
Mas era um combate completamente desleal, desonesto, desproporcional. Davi, ele não tinha nem compreensão física, nem treino para aquela guerra, para aquele combate. Ele não tinha isso. Ora, esta história mostra-nos alguns princípios muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. 4 benefícios de um adversário na nossa vida, que eu quero tirar da vida de Davi. O primeiro benefício é que adversários criam movimento. Adversários criam movimento. Sabem? Nós estagnamos quando o nosso presente se torna permanente. Eu dou graças a Deus pelos 23 anos do CC Videira. É uma história incrível da bondade, da graça, do poder de Deus. E hoje, 23 anos passados, o vosso presente é alguma coisa que vocês se orgulham juntamente com a vossa história. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Não deixem que o vosso presente hoje se torne permanente. Porque os próximos 23 anos, Deus tem mais para vocês. Há alguma coisa melhor para vocês ainda. Estagnação é quando nós estacionamos no presente e deixamos que o nosso presente se torne permanente. Um presente bom, amanhã é um dia de estagnação. Então, muitas vezes, Deus permite que a adversidade venha à nossa vida para abanar o nosso presente, para mexer com a nossa vida, porque conforto é inimigo do crescimento. E Deus permite que adversários venham à nossa vida, não para nos destruir, mas para abanar o nosso presente, de maneira a nós criarmos um novo futuro. Muitas vezes é preciso mexer no presente para que um novo futuro se abra. Talvez há pessoas demasiadamente confortáveis com o seu presente. Nada como um adversário para criar confusão no nosso presente, para mexer com o nosso presente, para abanar o nosso presente. E muitas vezes nós pensamos que é isso que nos vai destruir. Mas eu vim aqui dizer a alguém que esse abanão, que esse movimento não é para destruir, mas é para criar um novo futuro, porque Deus tem alguma coisa a mais para ti. Ora, Davi, se não fosse Golias, Davi tinha sido pastor das ovelhas do seu pai o resto da sua vida. Davi, ele veio do campo, sendo pastor de ovelhas do seu pai, para o palácio, tornando-se rei de Israel. Vocês sabem qual foi o ponto de virada da sua vida? Não foi um profeta, não foi um amigo, não foram os familiares que nem acreditaram nele, foi um adversário. Um adversário, este embate desproporcional entre Davi e Golias foi o ponto de viragem no destino de Davi. Foi Golias que o promoveu do campo para o palácio. E eu vim aqui dizer a alguém que aquilo que tu estás a enfrentar não veio para te destruir. Quer fazer pensar que veio para destruir, mas não veio. Deus vai usar a adversidade, Deus vai usar a oposição, Deus vai usar os teus adversários para criar um novo futuro para ti e para te promover para um próximo nível. Como ele fez com Davi. Porque adversários criam movimento. Sabem? Um inimigo, Golias, ele não deixou que o presente de Davi, pastor de ovelhas, se tornasse permanente. Foi um adversário. Não foi o profeta Samuel. O profeta Samuel ungiu Davi como rei. Ainda não sendo Davi rei, quem reinava na altura era Saul. Mas o profeta Samuel chamou os filhos de Jessé e eles foram passando todos à sua frente até que veio o mais novo, o menos, não é? A idade, naquela altura, a idade era um posto, a idade contava muito, quem era o mais velho. Eu sou o filho mais novo, eu sei o que é sofrer de ser filho mais novo. Quem há aqui alguém que é filho mais novo? Deus tenha misericórdia de vocês.
Ao ponto que o próprio pai esqueceu-se de pôr na fila para Samuel ver se era o futuro rei de Israel. Quando Samuel disse a Jessé, então acabaram-se os mancebos, acabaram-se os teus filhos já. E ele disse, ai não, ainda há um que está lá no campo. Então chama esse. E Davi foi ungido por Samuel. Ou seja, Samuel, o profeta, foi a voz para o destino de Davi. Mas Golias foi a ferramenta para começar a construção do destino de Davi. Profetas anunciam, inimigos começam a obra. Profetas anunciam o que há de vir, mas quando é para começar a obra, Deus permite que um inimigo venha. Porque inimigos são a ferramenta para criar e construir o nosso destino. Você está a entender o que eu estou a dizer? É muito importante nós entendermos. Quando Deus quer anunciar uma mudança, quando Deus quer anunciar alguma viragem nas nossas vidas, Ele envia um profeta. E nós amamos profetas. Ai, pastor, eu tenho uma palavra. Um profeta deu uma palavra. Eu recebi uma palavra que eu vou ser isto e vou ser aquilo, e Deus vai fazer assim, e Deus vai fazer de outra maneira, e Deus isto, e Deus aquilo. E eu conheço pessoas, não aqui nesta igreja, que é uma igreja santa e perfeita, mas noutra, na minha, conheço alguns que vivem toda a sua vida com palavras proféticas, mas nunca veem mudança na sua vida. Porque profetas, eles anunciam mudanças, mas adversários, eles começam a construção. E sabem, nós muitas vezes não temos revelação de que um adversário, ele não veio para nos matar, mas veio para construir destino. Porque adversários criam confusão, adversários criam sujeira. Mas não é assim que começa uma obra. Nós podemos ter uma visão, ter um projeto, e no projeto tudo é lindo, tudo é perfeito, está feito. Mas quando começa a obra, alguém tem que vir montar o estaleiro, tem que fazer escavação, e cria lama, e cria poeira, e cria terra. Não há beleza nenhuma no início de uma obra. Ninguém passa no início de uma obra e diz assim, ai que coisa tão linda que está ali. Ninguém diz isso, porque não há beleza. Mas quem tem o projeto sabe, não há beleza ainda, mas está a começar, a obra está a começar. Esta lama, este pó, um dia vão embora e vai edificar alguma coisa grande. E é a mesma coisa com adversários. Adversário cria confusão na nossa vida, cria poeira, cria lama, cria confusão, e nós pensamos que é destruição, mas não é destruição, é início de construção. É início de construção. O adversário cria confusão, mas nós podemos ter a revelação e dizer, olha, esta confusão que tu estás a ver não é porque Deus me abandonou, não é porque Deus não tem um plano, é exatamente porque Ele tem um plano e a obra começou. E quando a obra começa, existe sujeira. E quando a obra começa, existe confusão. Mas a obra começou. Profeta anuncia, adversário inicia. E a minha pergunta é, tu queres ser alguém que carrega a mensagem profética ou queres ser alguém que constrói aquilo que foi profetizado? O que adianta a gente ter uma mensagem profeta, Costa? O que adianta a gente dizer, eu tenho promessas para ser videira? Eu tenho promessas para a minha vida. O que é que isso adianta? É ótimo, mas o que é que adianta ter promessas se a obra não começar? O que é que adianta Davi dizer, ai Samuel ungiu-me como rei, ai Samuel ungiu-me como rei, mas ele não era rei. Ele tinha a promessa, ele tinha o som profético sobre a sua vida, que ele se tornaria rei de Israel, mas ele não era rei de Israel. A obra ainda não tinha começado, foi anunciada, mas não foi iniciada. Foi anunciada por Samuel, mas foi iniciada por Golias. Então, eu se fosse a ti, se eu estivesse a passar, se eu estiver a passar, se tu estiveres a passar por um grande problema, por uma grande tribulação, por uma grande adversidade, enfrentando algo que tu pensas que é injusto, que é demais para ti, que é maior do que aquilo que tu podes suportar, eu levantava as tuas mãos aos céus e dava graças a Deus, porque é sinal vindo do céu
céu que a obra está a começar na tua vida. Porque inimigos geram movimento. Inimigos, adversários, começam a obra que foi profetizada, que foi anunciada por Deus. Por isso, dá graças a Deus. Muda a tua perspectiva. O adversário não veio para te destruir, ele veio para te promover. Ele veio para iniciar uma obra. Amém? Então, por que é que nós abrimos os nossos braços para o profeta e tentamos fugir da adversidade? Quem abre o braço para o profeta tem que estar preparado para que a obra profetizada se inicie. Você está a entender o que eu estou a dizer? Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o Espírito Santo, ele trouxe confirmação de quem era Jesus, o Filho de Deus, o enviado por Deus. Então isso foi anunciado, mas se você conhecer as Escrituras, a Bíblia diz, imediatamente depois, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser... eu acho que ninguém está a perceber o que eu estou a dizer. Ele recebeu a confirmação dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma voz dos céus que afirmou a sua identidade como Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo, foi o Espírito que o conduziu ao deserto para enfrentar o inimigo. Foi o Espírito, não foi o diabo, foi o Espírito. Diz a Bíblia que o conduziu, não foi por acaso, não foi, eu não estava à espera, não, foi o Espírito que o conduziu. É um ato soberano de Deus, é um ato expressivo da vontade de Deus, quando Ele diz que Ele o conduziu ao deserto para ser tentado. E há gente que está em pânico, que vai ser destruído porque está a enfrentar um inimigo. Muitas vezes o Espírito Santo traz a palavra sobre nós e a seguir conduz-nos ao deserto para sermos tentados, para enfrentar o inimigo, para que a obra comece. Então, é motivo de alegria. Eu oro a Deus para que tu saias daqui desta noite com uma convicção, uma revelação no teu coração que aquilo que tu estás a enfrentar, os desafios que tu estás a enfrentar, a adversidade que tu estás a enfrentar, não é para te destruir, mas é motivo para tu dares glória a Deus, graças a Deus, porque alguma coisa nova no teu futuro está prestes a acontecer. Número 2. Foi Golias que fechou esta. Adversários impulsionam a criatividade. Adversários impulsionam a criatividade. Criatividade é aguçada e liberta na adversidade. Todas as grandes invenções humanas, elas nasceram de uma constatação de impossibilidade. Todas. Elas foram uma resposta a uma impossibilidade. Aquilo que antes era considerado impossível, criatividade enfrentou e criou uma solução, criou uma resposta. Todos os grandes feitos, obras, invenções, elas nasceram da adversidade. Porque conforto não é amigo da criatividade. Conforto não é amigo da criatividade. Mas oposição é amigo da criatividade. Então, adversários, eles impulsionam a nossa criatividade. É interessante que Davi foi enfrentar Golias e a Bíblia diz que Saul ofereceu-lhe a sua armadura. Ou seja, equipamento para a guerra. E diz a Bíblia que Davi vestiu o equipamento, mas ele não tinha treino.
Alguém bem intencionado pode dar um avião de combate para as minhas mãos e dizer, olha, tu com este avião consegues destruir aquilo, mas eu não sei conduzir um avião, eu não sei pilotar um avião, porque eu não tenho treino para isso. E Davi constatou que a sua falta de treino tornava uma ferramenta que é uma ajuda nas mãos de alguém treinado num empecilho para alguém que não é treinado. Aquilo atrapalhava mais do que ajudava, e ele retirou. E ele foi enfrentar Golias com pedras e uma funda. Ora, eu tenho a certeza, se fosse eu ou vocês, a enfrentar um adversário completamente desproporcional em relação a nós, e há pessoas aqui nesta noite que estão a enfrentar adversidades que vocês pensam que elas são completamente injustas, completamente despropositadas, que vocês não têm como enfrentá-las, são muito maiores do que vocês, que não têm meios de vocês poderem vencer essa situação. Eu tenho a certeza, se nós estivéssemos no lugar de Davi, nós iríamos pedir a Deus que Ele nos desse armas especiais. Tipo uma espada de laser como o Darth Vader. Ou pedir a Deus, oh Deus, manda-me aí a espada do arcanjo Gabriel ou do arcanjo Miguel para eu derrotar este gigante. Ou dá-me uma metralhadora ou um carro de combate. Oh, Deus, tu tens poder, tu és o Senhor dos céus e da terra, todas as coisas, tudo te pertence. Oh Deus, dá-me. Eu sei, muitas vezes as nossas orações revelam exatamente isso, porque quando nós enfrentamos obstáculos e adversários que são maiores do que nós corremos a pedir a Deus que nos dê uma unção especial, um poder especial, uma graça especial, uma porta especial. Tudo é especial, nós sempre queremos alguma coisa especial, quando há alguma coisa que nos transcende, vem até nós. Mas a realidade é que Davi não teve nenhuma arma especial para enfrentar Golias. Ele usou pedras e uma funda, que era um instrumento que todos os pastores de ovelhas naquela altura tinham. Não era nada de especial. Nada. Todo o mundo tinha. Todo pastor tinha funda e tinha pedra. Fazia parte do equipamento pastoral. Bem, Costa, às vezes como pastores nós ainda precisamos de fundas e de pedras, mas era normal, não era nada especial. Se alguém dissesse, olha, o equipamento adequado para enfrentar Golias é funda e pedras, e você está doido. Mas foi isso que ele usou. E há aqui um princípio muito importante, que é o princípio da criatividade, da inovação. Porque muitas vezes nós pensamos que precisamos de ter o que não temos para alcançar o que não alcançamos. Mas a Bíblia mostra que não é assim. Sabem, eu tenho uma definição de inovação. Inovação não é ter o que mais ninguém tem. Inovação é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. É isso que é inovação. Ou seja, ele não tinha nada de especial. Deus não lhe deu nada especial, mas Deus já lhe tinha dado, quando soprou no homem, tinha dado a capacidade de criar, de ser criativo. E às vezes é preciso vir um adversário para tirar de nós a criatividade que nós temos. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança e deu-nos capacidade criativa. E a capacidade criativa é aguçada pela adversidade. Tu tens mais dentro de ti do que aquilo que tu pensas. Existe mais tesouro dentro de ti do que aquilo que tu pensas, e às vezes é preciso vir um adversário para retirar o ouro que está dentro de ti escondido e que tu nem sabes. Porque Deus deu-nos a capacidade de criar. Ora, nós não somos como Deus, que cria do nada. Deus criou todas as coisas. Deixem-me dizer o seguinte, eu espero não escandalizar ninguém. Não peças nada novo a Deus, porque Ele não tem para te dar, porque Ele já criou tudo aquilo que tinha que ser criado. A Bíblia diz que Ele, ao 7º dia, descansou, e Ele continua nessa posição. Deus fez o que tinha a fazer, criou o que tinha que ser criado. Deus dá-me alguma coisa nova. Ele não vai dar. Tu e eu temos tudo aquilo que precisamos para construir aquilo que necessita de ser construído. Deus nunca, você sabe, olha, Deus nunca fez uma mesa. Fez uma mesa, Deus? Deus nunca fez uma cadeira.
Mas Deus criou as árvores. E nós criamos as cadeiras. E nós criamos as mesas. Ou seja, Deus soprou em nós a sua imagem, deu-nos criatividade para nós usarmos o que já existe para criar aquilo que não existe ainda. Este é o princípio. E eu creio que é importante nós entendermos que este é o princípio. Para de pedir a Deus que Ele te crie alguma coisa nova que Ele não vai fazer, porque tudo aquilo que havia de ser criado já foi criado e Deus soprou em nós a sua imagem para nós usarmos aquilo que foi criado, aquilo que já existe, para criar aquilo que ainda não existe. Você está a entender o que eu estou a dizer? E muitas vezes só um adversário consegue aguçar esse espírito criativo na nossa vida de inovação. E eu acredito que a igreja é um hub de inovação, é um centro de inovação. Criar com aquilo que existe. Ora, nós temos um problema. É que nós nos focamos mais naquilo que não temos do que propriamente daquilo que temos. E a Bíblia está a estabelecer este princípio. Todas as coisas necessárias já foram criadas. Deus não está no processo criativo mais, Ele está em descanso. Ora, o sétimo dia é um dia que fala de tudo está completo. Não há mais nada a fazer, tudo está criado. E por isso Ele soprou em nós sua imagem e semelhança para nós podermos usar o que foi criado para criar aquilo que não existe. O problema, e Deus estabelece este princípio. Tu não precisas de mais nada. E nós podemos ver esse princípio, por exemplo, na história da viúva de Sarepta. Quem conhece esta história? Em que a viúva tinha ficado sem recursos porque o seu marido tinha morrido e o seu marido era a garantia de sustento da casa. E os credores vieram e ela não tinha mais nada para comer. E diz a palavra de Deus que ela estava aguardando, ela e o filho, aguardando a morte. Até que veio um profeta, lá veio um profeta outra vez. E ela encheu-se de esperança. Veio um profeta, quem sabe que aquela história lá de Moisés, de cair maná do céu, ele vai mandar algum maná para mim. Ou que ele faz aqui algum milagre, que alguma coisa vai acontecer. E quando ela vê o profeta, ela conta a sua história ao profeta. E ela diz o seguinte: eu estou a aguardar a morte porque eu não tenho, agora escutem, nada para comer. E a primeira coisa que o profeta lhe pergunta, o profeta até parece insensível, porque o profeta vira-se para ela e diz assim: mulher, o que é que tu tens em casa? Ora, a mulher tinha acabado de dizer que não tinha nada. Eu acho que ela ficou assim a olhar para ele. Eu já te disse que eu não tenho nada. Ele disse: não, mas o que é que tu tens em casa? E ela disse: eu tenho lá um pouco de farinha e um pouco de azeite. Nunca chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Nunca chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. O que ela estava a dizer era: na minha análise, o que eu tenho é pouco para o que eu preciso. E quando nós percebemos na nossa racionalidade que aquilo que temos é pouco para o que precisamos, tendemos a chamar ao pouco nada. Eu tenho 4 mulheres em casa, só sou casado com uma, atenção, só sou casado com uma. 3 filhas e uma esposa. Só para depois ninguém ir para a internet dizer pastor da Hillsong. Não tenho. Tenho uma mulher e uma esposa e 3 filhas. Quem é que tem filhas aqui? É fantástico, não é? Alguns dias, outros nem tanto, mas pronto. Eu lembro-me quando elas eram adolescentes, de abrir o armário da roupa e dizer assim: pai, eu não tenho roupa nenhuma. E eu olhava e... tem roupa nenhuma. O armário está cheio, mas é coisas que eu já não gosto e já não uso. Ou seja,
Quando nós racionalizamos e achamos que o que temos não é suficiente, tendemos a chamar ao que temos nada. Tendemos a dizer nada, eu não tenho nada. E Deus estava a ensinar uma lição de que nós nunca devemos chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Andando mais para a frente na Bíblia, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem é que conhece? Todo mundo conhece. Ora, Jesus tinha uma multidão de aproximadamente mais de 15 mil pessoas à sua frente, e os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram: Mestre, despede a multidão, porque já é tarde, para que eles ainda vão a tempo de conseguir comprar comida e poderem se alimentar. E Jesus vira-se para eles e disse: deem-lhe vocês de comer. E eles, olhando para Jesus, disseram: como é que a gente vai dar de comer? Diz: procurem o que há e deem de comer. Ora, isto, à luz da lógica, isto é completamente irracional. O que ele estava a dizer é: encontrem aí qualquer coisa para alimentar 15 mil pessoas. Porque uma coisa é a gente estar em casa e aparece uma visita e arranja-se sempre comer para mais um, mas não são 15 mil. Imagina o que é na conferência este fim de semana, que estavam, creio que 3 mil pessoas. Imagine o que é o pastor Costa dizer à equipa: olha, providencia aí, tipo 15 minutos antes, providencia aí jantar para esta gente toda. Como? Tenta ver o que é que há aí, o que é que há aqui. Ou seja, nós podíamos ir tentar encontrar o que há, mas nós iríamos dizer: nós não temos nada para dar. Porquê? Porque aquilo que nós temos é tão ridiculamente pequeno em relação à necessidade que nós chamamos nada ao pouco. E foi isso que os discípulos pensaram, e eles foram à procura. E eu tenho a certeza que quando eles chegaram a Jesus com os 5 pães e 2 peixes, eles vinham assim: agora vamos mostrar como é que é. Olha, estavas a dizer para a gente ir encontrar, para a gente, de certeza que a gente ia conseguir. Olha, isto foi o que a gente encontrou: 5 pães e 2 peixes. Agora diga uma coisa: não é absolutamente ridículo pensar alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? E Jesus vira-se para eles e disse: ótimo, mandem sentar as pessoas, dividam em grupos. E eles: Agora escutem, diz que Jesus pegou nos 5 pães e 2 peixes, que era o que havia, o que tinha, e qual foi a primeira coisa que ele fez? Deu graças. Há pessoas que amaldiçoam aquilo que têm, porque não são gratas por aquilo que têm. Estão tão focadas no que não têm, que se esquecem de agradecer pelo que têm. E quando nós não agradecemos pelo que temos, nós amaldiçoamos aquilo que nós temos. Há pessoas que quando recebem o seu salário, a primeira coisa que dizem: isto é tão pouco, não vai dar para nada. Em vez de darem graças a Deus e dizerem: Deus, ajuda-me a administrar bem aquilo que tu me deste, mas eu dou-te graças porque eu tenho um salário. Você está a entender o que eu estou a dizer? Há pessoas que amaldiçoam a sua família e dizem: pastor, você não conhece a minha família está cheia de problemas. Olha, é mais valia não ter família. Não digas isso, eu sei que a tua família tem problemas já agora, como todas. Mas nós somos chamados para dar graças. Dá graças pelo teu marido, dá graças pela tua mulher, dá graças pelos teus filhos, independentemente daquilo que eles não têm e que tu achas que eles deviam ter, daquilo que eles não fazem e que tu achas que deviam fazer, mas dá graças por aquilo que tu tens. Quando nós damos graças e somos gratos por aquilo que nós temos, nós estamos a pôr-nos na posição de Deus fazer um milagre. Porquê? Porque Deus não faz milagre com aquilo que tu não tens. Deus só faz milagres com aquilo que tu tens. Deus não faz milagres com aquilo que nós não temos. Ele só faz com aquilo que nós temos. É por isso que nós temos de ser gratos por aquilo que nós temos. Ser grato por aquilo que tu tens. Estamos tão focados no que não temos. Temos uma teologia muitas vezes focada no que não temos e estamos sempre a pedir a Deus o que não temos. Oh Deus, dá-me isto, oh Deus, dá-me aquilo, oh Deus, dá-me aquilo outro, oh Deus, dá-me isto, oh Deus, dá-me aquilo, oh Deus, dá-me aquilo outro. Enquanto Deus quer que tu uses aquilo que tu tens, porque quando nós usamos e nos focamos naquilo que nós temos, Deus faz milagres, porque Deus é um Deus criativo com aquilo que existe e Ele nunca vai fazer um milagre com aquilo que tu não tens. A funda e as pedras todo o mundo tinha, mas Deus usou aquilo que Ele tinha para derrotar o gigante. Parecia impossível, mas aconteceu. A Bíblia diz que a viúva de Sarepta pediu vasilhas emprestadas e enquanto houve vasilhas, o azeite da botija não se acabou.
inimigos, adversários, adversidade, impulsiona a nossa criatividade. Eu vim aqui dizer a alguém para tirar os olhos daquilo que tu perdeste e focar os teus olhos naquilo que te resta. Há poder na sobra. Às vezes estamos tão focados com o dinheiro que perdemos, o negócio que perdemos, a família que perdemos, os amigos que perdemos, a influência que perdemos, as pessoas que perdemos, e esquecemos de dar graças pelos que restam, por aquilo que resta. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, depois de multiplicar os pães e alimentar toda a multidão, virou-se para os discípulos e disse para eles guardarem as... Há poder na sobra. Há poder na sobra. Há gente aqui demasiado focada naquilo que perdeu. Tira os olhos daquilo que tu perdeste e coloca os teus olhos naquilo que sobra, porque Deus vai usar o que sobra. Deus vai fazer milagres com o que sobra. Deus vai suprir a necessidade com o que sobra. Deus vai abrir portas com o que sobra. Deus vai usar-te com o que sobra. Deus vai libertar-te com o que sobra. Deus vai alimentar-te com o que sobra. Deus vai prosperar-te com o que sobra. Tira os olhos daquilo que perdeste e coloca no que sobra, porque em Deus há poder na sobra. Há poder na sobra. Número 3. Adversários tornam-nos conscientes das nossas fraquezas. O nosso maior problema não é ter fraquezas. O nosso maior problema é não termos consciência das nossas fraquezas. Quando nós não temos consciência das nossas fraquezas, nós colocamos em situações complicadas. E nada como um adversário para nós termos consciência das nossas fraquezas. Quando Davi enfrentou Golias, ele não foi a campeão. Vamos lá para a guerra. Eu tenho mais força do que tu. Eu não tenho medo de ti, eu tenho mais força. Eu sei fazer uns golpes de jiu-jitsu, não é? Jiu-jitsu. Não, ele tinha consciência que se ele fosse usar os mesmos argumentos de Golias, ele não tinha hipótese nenhuma. Ele tinha consciência das suas fraquezas, das suas limitações. E por isso, ele soube se proteger. Quando nós temos conhecimento das nossas fraquezas, nós protegemos-nos mais eficazmente. Sabem qual é o problema de muitas pessoas? É não reconhecerem que têm uma fraqueza. Por exemplo, quando alguém tem um problema com álcool, se eu não reconhecer que eu tenho um problema com álcool, eu vou-me expor desnecessariamente. Se eu não reconhecer que tenho um problema, eu não me vou proteger desse problema. E sabem, há pessoas que têm problemas numa área, outros têm na outra. E nós temos que aprender a proteger-nos. Agora escutem com atenção. Nós temos que aprender a proteger-nos daquilo que nós sabemos que temos fraqueza. É por isso que não há regras iguais para todos. É por isso que a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E agora, cada um de nós tem que saber o que nos convém e o que não nos convém. Se nós soubermos quais são as nossas fraquezas, sabemos que há coisas que não têm problema, mas há outras que se vão tornar um problema para nós, porque nós temos uma fraqueza. Se uma pessoa não tem problema com álcool, pode estar à mesa com pessoas que estão a beber, porque isso não é uma fraqueza dele. Mas se uma pessoa tem uma fraqueza com álcool, é melhor não se expor a isso. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Não é que isto é mau ou que aquilo é bom, isto é Deus proíbe e Deus não proíbe. Não, Deus não proíbe nem deixa de proibir. Deus só quer que tu tenhas consciência das tuas fraquezas para que possas te proteger devidamente. Porque quem não reconhece nunca se vai proteger. Se nós não reconhecemos, ou quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós aprendemos a rodear-nos corretamente das pessoas. Eu tenho aprendido na minha jornada com Cristo e na minha jornada em liderar e edificar a igreja, que a melhor maneira que eu tenho de saber escolher pessoas é quando eu reconheço as minhas fraquezas. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, isso dá-nos uma clareza das pessoas que nós precisamos à nossa volta. Que nos podem complementar, que nos podem ajudar, que nos podem proteger, que nos podem corrigir, que nos podem confrontar com as nossas fraquezas. Porque nós não somos bons em tudo. Então nós precisamos de gente que nos complemente. Quando nós conhecemos as nossas fraquezas, nós somos sempre humildes. É muito mais fácil ser humilde quando estamos aqui do que quando chegamos aqui. O problema é que a humildade é mais necessária quando nós estamos aqui do que quando nós estamos aqui.
Sabe porquê? Porque o inimigo é astuto. Ele não quer rebentar com a nossa vida quando nós estamos aqui. Porquê? Porque os danos colaterais serão menores. Ele espera que a gente cresça. Ele espera que a gente ande para a frente. Ele espera que a gente atinja determinado patamar. E se perdermos a nossa humildade, é exatamente ali que Ele nos vai atingir. Porque os danos colaterais serão muito maiores. É por isso que quanto mais Deus te promove, mais humildes nós devemos ser. E não o contrário. Porque o perigo é muito maior. Sabem, o perigo do sucesso é bem maior do que o perigo do fracasso. Eu não estou a dizer que eu prefiro fracasso a sucesso, não. Eu prefiro sucesso a fracasso. Mas eu sei que os perigos do sucesso são maiores. Porque a tentação é maior. O nós pensarmos que conseguimos tudo sozinhos e que nada nos vai acontecer. É por isso que é importante nós mantermos sempre a nossa humildade. E nada como um adversário para nos manter humildes. E outra coisa que ter consciência das nossas fraquezas faz é que nós dependemos de Deus totalmente. Número 4, estou quase a terminar. Todo mundo diz amém. Amém. Quarto, banda, bora. Agora é que eu vou ficar espiritual. É agora, é no quarto ponto. Bora lá, toda a banda. Full band. Bora lá. Tecladista, baixista, guitarrista, baterista, violoncelos, tudo. Número 4, princípio número 4, benefício de um adversário. O tamanho do nosso adversário é um vislumbre profético do tamanho do nosso destino. Eu vou repetir, o tamanho do nosso adversário é um vislumbre profético do tamanho do nosso destino. Sabem, como pastor, muitas vezes as pessoas vêm ter connosco e dizem: pastor, quero saber a vontade de Deus para a minha vida, como é que é o meu futuro, o que é que Deus tem para mim. E as pessoas vêm, eu sei que é com boa intenção, como se os pastores tivessem uma bola de cristal e conseguissem saber o futuro de todo o mundo. Olha, eu não sei o vosso, eu às vezes nem o meu sei, quanto mais o vosso. Mas eu costumo dizer: olha, eu não sei o teu futuro, mas eu sei uma coisa: o tamanho do teu adversário é eventualmente o maior sinal profético que tu tens de Deus para ter um vislumbre do tamanho do teu destino. Agora escutem, Golias não enfrentou Davi por causa do presente de Davi, porque isso era desproporcional. Que sentido faria enviar o guerreiro, o soldado mais capaz para enfrentar um pastor de ovelhas? Então, o tamanho de Golias não era de acordo com o presente de Davi, era de acordo com o futuro de Davi. Em estratégia militar, eu não sou militar, nunca fui, mas sei que em estratégia militar existe um princípio que é o uso proporcional da força. Usar a força adequada de acordo com a ameaça. Ninguém vai tentar prender um ladrão de uma laranja de um supermercado com um avião caça-bombardeiro. Ninguém. Porquê? Porque é completamente desproporcional. Ninguém vai usar meios desnecessários de força para uma ameaça que não o justifica. Certo? Ninguém. Ninguém vai usar um tanque de combate para ir atrás de um moleque que roubou uma banana. Ninguém faz isso porque é uso desproporcional. Ora, há uns 2 anos atrás, eu estava aqui em Fortaleza. Estava no mesmo hotel onde estou hoje. E eu já estava aqui 3, 4 dias. E eu estava chegando ao hotel e vi um aparato de policiais daqueles com capuz, parece os ninjas, com colete à prova de bala, aquelas metralhadoras grandes, só de olhar dava medo, grandes, montes deles, carros grandes ali, e depois já dentro do hotel aqueles seguranças que parecem armários, com aqueles
intercomunicadores ali, com um ar intimidatório. E eu pensei assim, uau, eu estou a ficar importante. E eu curioso, disse, o que é que se passa aqui? Mas eu pensei logo, alguém ou alguma coisa importante está dentro do hotel. Eu sabia o que era? Não. Eu vi o que é que era? Não. Como é que eu sabia que alguma coisa importante estava dentro do hotel? Pelo uso de força que estava visível. Era o sinal de que alguém importante está ali. Se alguém passar ao pé de um edifício que está rodeado de tropa, rodeado de forças especiais, você não sabe o que é que está lá dentro, você não sabe quem está lá dentro, mas você das duas uma, sabe, ou alguém importante está lá, ou alguma coisa valiosa está lá, porque nunca teria esta força de guarda se não fosse alguma coisa importante. Você está a entender o que eu estou a dizer? Abra os seus olhos espirituais agora para esta verdade. O inimigo nunca irá mandar um adversário grande à sua vida se não houver alguma coisa no seu futuro que ele queira impedir você de encontrar. O tamanho do seu adversário é o sinal da grandeza do seu destino. Quando você vir um adversário enorme vir em seu caminho, é o sinal vindo do céu que alguma coisa do outro lado está à sua espera, que você ainda não viu, não sabe o que é, mas o tamanho do adversário é o sinal que alguma coisa grande Deus tem preparado para você. Ora, a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu. Eu não sei se você está a apanhar o que eu estou a dizer. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que eu ainda nem consigo nem sonhar, nem eu consigo ver, nem eu consigo ouvir, a Bíblia diz que são as coisas que Deus tem preparadas. Agora escute. Nem tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, Deus nos diz. Mas o primeiro sinal acerca daquilo que Deus tem preparado, que eu não vejo, eu não ouço, eu não sei o que é, eu não tenho uma visão do que é, mas o primeiro sinal que alguma coisa Deus tem grande preparado para mim é quando um adversário grande vem no meu caminho. Porque eu sei que ele não vem para me destruir, embora ele diga que me vem para destruir. Ele vem não para atacar o meu presente, ele vem para me intimidar, para eu não tomar posse do meu futuro. É por isso que ele é grande, porque ele está a proteger um destino grande que Deus tem para ti e ele não quer que tu tomes posse. Então o inimigo manda as suas tropas especiais para tentar impedir-te de tu tomares posse daquilo que Deus tem para ti, intimidando-te, colocando medo no teu coração para que tu possas fugir, virar costas e baixar os braços. Mas eu vim aqui dizer nesta noite a alguém que aquilo que Deus tem preparado para ti é maior do que o teu inimigo. Tu consegues olhar e ver nas traseiras do teu inimigo e dizer: eu sei porque é que tu está aí, eu sei porque é que tu vem no meu caminho, porque há alguma coisa aí atrás que Deus tem preparado para mim e tu queres impedir eu de tomar posse disso. É por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que seja motivo de grande alegria quando passardes por grandes tribulações. Diga uma coisa, você acha que Deus é masoquista? Assim, vais sofrer, vais passar por grande tribulação e ainda vais ter que te alegrar. Não, sabe porque é que a Bíblia diz isso? Sim, ei, irmãos,
quando vocês passarem por grande tribulação, isso é motivo de alegria, porque essa tribulação é o sinal profético de que alguma coisa grande está à espera no vosso futuro. Então, agora o que estão a sofrer, agora a dor que estão a sentir, agora o obstáculo que estão a enfrentar, o preço que têm que pagar, não é nada comparado com aquilo que está à vossa espera. Por isso alegrem-se, porque esse é o sinal do céu, é o sinal que tu tens orado, tu tens esperado. O sinal que vem do céu é o inimigo, é o adversário. Esse é o sinal que alguma coisa grande está à tua espera no teu futuro. Levanta as tuas mãos aos céus e agradece a Deus. Deus, obrigado. Eu me alegro pela adversidade, eu me alegro pelo inimigo, eu me alegro pelo adversário, porque ele é o sinal que vem do céu, anunciando o meu destino. Eu oro para que todo o espírito de medo saia deste lugar. Não temas o teu adversário. Ele segreda ao teu ouvido: eu vim para te aniquilar. Mas eu oro para que tu saias daqui hoje e segreda ao ouvido do seu adversário: não. Tu vieste para me anunciar a minha promoção. Tu sabes que não me podes destruir. Tu só estás a intimidar-me para eu não tomar posse de algo que eu não sei bem o que é. Eu não ouvi ainda. Eu não vi ainda. Eu não sei o que é ainda, mas a tua presença, inimigo, acabou de me revelar, pelo teu tamanho, pela tua ferocidade, pela tua violência, pela tua demonstração de força, tu acabaste de me revelar que alguma coisa grande está à minha espera no meu futuro. E eu oro a Deus para que nesta noite tu saias daqui com uma revelação, que Deus abra os teus olhos, que aquilo que tu estás a enfrentar é Deus a enviar-te um sinal. Filho meu, não desistas, não baixes os braços, não te intimides, segue em frente, porque esse gigante está aí só para te intimidar, para tu não tomares posse daquilo que eu tenho preparado para ti. Teu ouvido ainda não ouviu, teu olho ainda não viu, ainda não subiu ao teu coração, mas o gigante é o sinal que eu estou enviando no céu, para tu vires que alguma coisa grande está à tua espera. Adversário grande, destino grande. Adversário grande, propósito grande. Quanto maior for o adversário, maior é o teu destino. Vá lá, sem videira, levantem as vossas mãos e deem graças a Deus. Mesmo que estejas a passar por tribulação, por dor, dificuldade, dá graças a Deus e diz: Deus, eu sei, é o sinal, é o sinal, é o sinal. Há alguma coisa grande está à minha espera. Eu não vou desistir, eu não vou baixar os braços, eu não vou virar costas, eu não vou ficar com medo, eu vou avançar, porque eu sei que alguma coisa atrás desse gigante à minha espera, em nome de Jesus. Vá lá, sem videira.